Você provavelmente nunca ouviu falar sobre ele. Não foi manchete nos jornais, não ganhou estátuas e nem prêmios internacionais. Mas se você está vivo hoje, talvez deva agradecer a esse homem, que em questão de minutos teve que escolher em seguir as regras ou confiar no próprio instinto. E hoje você vai conhecer a história que talvez foi a mais importante da era moderna. A decisão que preservou o mundo para sempre, pois tudo já esteve a 10 minutos do fim. E provavelmente você nunca ouviu falar sobre isso. Mas antes de começar, curta, compartilhe e inscreva-se no canal O Resumo. Em uma noite aparentemente comum, no dia 26 de setembro de 1983, um homem sentou-se diante de uma enorme tela, repleta de números, luzes e alarmes. Naquela sala, a atenção era constante, e sem que o mundo soubesse, estava prestes a ser decidido o destino de toda a humanidade. Esse homem chamava-se Stanislav Petrov, mas antes de contar como ele evitou uma guerra nuclear, precisamos entender como o mundo chegou tão perto do fim naquela noite. Após a Segunda Guerra Mundial, o planeta estava totalmente em ruínas, mas havia dois vencedores. De um lado estavam os Estados Unidos da América, e do outro lado estava a União Soviética. Mas rapidamente se transformaram em rivais, e a disputa agora não era mais por território, mas sim por ideologia, poder e influência global. Então assim começou a Guerra Fria, um conflito silencioso onde o medo era a principal arma. De um lado o capitalismo dos Estados Unidos e do outro lado o comunismo da União Soviética. Sem se enfrentar diretamente em batalhas, as duas potências se envolveram em guerras por procuração, espionagem e sabotagem. Junto a tudo isso deu início à corrida espacial, outra disputa entre as duas potências. Porém, a mais perigosa ainda estava por vir, a corrida armamentista nuclear. E foi durante os anos 50, 60 e 70 que os Estados Unidos e a União Soviética começaram a investir bilhões no desenvolvimento de armas nucleares, cada vez mais poderosas. Era um jogo de ameaça e intimidação. Os dois lados criaram sistemas para detectar possíveis ataques e evitar em questão de minutos. Se um lado disparasse mísseis, o outro deveria retalhar antes que fosse atingido. Essa lógica cruel ficou conhecida como destruição mútua assegurada, ou seja, ninguém ganharia, mas todo o planeta perderia. Na União Soviética, um sistema de satélite chamado OKO, que significa olho, foi projetado para detectar lançamentos de mísseis dos Estados Unidos. Esse satélite ficava em órbita observando o território americano, 24 horas por dia. Quando detectavam algo suspeito, o alerta era enviado diretamente para a base de comando, onde oficiais de alto escalão decidiriam o que fazer. Então, na noite de setembro de 1983, o oficial de plantão era Stanislav Petrov. Petrov era tenente-coronel da Força Aérea Soviética. Inteligente, calmo e analítico. Era respeitado por seus colegas, mas levava uma vida relativamente comum. Não era herói, nem buscava ser. Apenas fazia o seu trabalho. Naquela noite, ele assumia uma das funções mais delicadas da União Soviética: monitorar o sistema de alerta precoce e autorizar o repasse de ataques ao alto comando militar. Pouco depois da meia-noite, o impensável acontece. Um dos satélites detecta o lançamento de um míssil balístico vindo dos Estados Unidos. Logo em seguida, outro míssil, depois outro míssil. E o sistema afirma: 5 mísseis nucleares estão a caminho da União Soviética. Luzes vermelhas piscam, alarmes soam e o sistema grita: ataque em curso. Segundo o protocolo, Petrov deveria comunicar imediatamente ao alto comando, que por sua vez poderia ordenar um contra-ataque nuclear instantâneo, um ataque que muito provavelmente mataria milhões de pessoas em questão de horas. Mas Petrov hesitou. Em vez de seguir o protocolo, ele parou para pensar. Algo não fazia sentido. Se os Estados Unidos realmente estivessem iniciando uma guerra nuclear, por que lançaria apenas 5 mísseis? Por que não centenas ou milhares deles? Além disso, os radares terrestres responsáveis por confirmar o que os satélites viam não detectavam nada. Então, para Petrov, era uma questão de lógica e de puro instinto. E mesmo com toda a pressão sobre seus ombros, mesmo com toda a responsabilidade imensa, ele tomou uma decisão: não reportar o ataque. Simples assim. Ele classificou o alarme como falso, contrariando o sistema, o protocolo e o medo. E minutos se passaram. A tensão era insuportável. Petrov sabia que se estivesse errado, mísseis atingiriam cidades soviéticas a qualquer momento. Mas nada disso aconteceu. A suspeita de Petrov estava certa. Mais tarde, descobriu-se que os satélites haviam interpretado de forma errada reflexos solares em nuvens de alta altitude,
que geraram padrões parecidos com o lançamento de mísseis. E o mundo esteve a segundos de ser destruído, e foi salvo por uma dúvida. Stanislav Petrov não recebeu medalhas. Na verdade, ele foi repreendido por não seguir o protocolo. Sua decisão poderia ter custado sua carreira e custou. Pouco depois, deixou o serviço militar e viveu discretamente na Rússia, com dificuldades financeiras. Durante muitos anos, o mundo nem sequer soube o que ele havia feito. Só meados dos anos 2000, com a queda da União Soviética, a liberação dos documentos secretos, a história de vida veio à tona. Quando finalmente foi descoberto, Petrov passou a receber homenagens discretas de organizações internacionais. Em 2016, recebeu um prêmio da ONU por sua contribuição para a paz mundial. Em 2013, ganhou um documentário chamado The Man Who Saved the World, que contou sua história ao mundo. Mas ele nunca se considerou um herói. Em suas próprias palavras, fui apenas o homem certo, no lugar certo e na hora certa. Petrov morreu em 2017, aos 77 anos, e o mundo provavelmente nunca saberá o quanto deve agradecimento a esse homem. A história de Stanislav Petrov nos ensinou algo poderoso. Em meio a um mundo automatizado, digital e tecnológico, ainda são as decisões humanas que fazem toda a diferença. Isso nos mostrou que às vezes pensar com calma, confiar na intuição e questionar a máquina pode salvar milhões de vidas. Hoje, se você está ouvindo ou assistindo a esse vídeo, talvez deva agradecer silenciosamente a Stanislav Petrov. Porque naquela noite de 1983, enquanto todos dormiam, ele simplesmente usou a calma, a tranquilidade, o seu raciocínio e o seu instinto e simplesmente salvou o mundo. Agora eu pergunto a você, se essa história te impactou e você gostou dela, então curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal O Resumo.